Bom dia. Amados irmãos, estamos reunidos mais uma vez, atendendo à convocação santa do Senhor. Eu os convido a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 84. Salmos, capítulo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos, amados irmãos, nos colocar em pé. Juntos nós louvaremos ao Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Messias para dirigir o culto. Bom dia, irmãos. Convido a amada igreja para buscarmos o nosso Deus em oração, uma oração de confissão, de busca, de invocação. Oremos buscando a presença do nosso Deus. Pai celeste, eterno, Deus criador dos céus e da terra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda a glória, Deus sublime, Pai das luzes, que venha o teu reino, Deus, que o Senhor seja cultuado e adorado aqui neste lugar. Nós pretendemos agora, Deus, prestarmos este culto a Ti e nos unimos a todos aqueles, Pai, que o adoram em espírito e em verdade. Para tanto, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. Pedimos, Deus, que o Senhor nos agracie pelo seu favor e graça com a instrução na Tua santa palavra. E que esta santa comunhão, Deus, possa agradá-lo, Deus, que o nosso culto possa subir como um incenso suave ao Senhor, a Deus, em forma de louvor, de adoração, de lembrança, Deus, da Tua salvação, da Tua criação, dos Teus grandes feitos. Para isso nós precisamos do Teu auxílio, que Seu Santo Espírito nos ilumine, nos ajude, Deus, a conduzir todos os atos deste culto, porque tudo aqui, Deus, será em homenagem ao Senhor, e somente o Senhor será glorificado. A Ti toda a honra e toda a glória, Deus, todo o domínio e toda a força pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, Deus, pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados e rogamos a Ti que aceite, Deus, o culto que estaremos prestando ao Senhor a partir deste momento. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos como adoradores ao Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Convido os amados irmãos para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, leremos dos versos 8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos santos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Irmãos, das diversas interpretações e fundamentos teológicos que esta parábola apresenta, eu quero abordar com os irmãos o fato dela estar falando sobre arrependimento. Veja que no verso 10 aqui diz que há grande júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Normalmente nós entendemos essa passagem aqui com a conversão, quando os ímpios se convertem. Há uma festa no céu, de fato, há. Mas o texto aqui diz que há uma exaltação, um júbilo diante dos anjos de Deus quando acontece o arrependimento, quando um pecador se arrepende. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar pelo processo do arrependimento, mesmo já convertidos. Porque ainda neste corpo nós sabemos que somos falhos e pecadores. E no exemplo que nós vemos aqui, esta mulher está de forma simbólica, por ser uma palavra, 10 moedas.
10 elementos valiosos. Quando nós olhamos para o que o reino de Deus representa para nós, nós vemos que existem muitos elementos valiosos que o Senhor Deus nos dá, para que nós possamos ter uma vida santa, boa e feliz. Uma vida abundante, como Cristo prometeu. Desses 10 elementos aqui que ela tinha, dessas 10 moedas, dessas 10 dracmas, ela perdeu uma. Mas é interessante que ela não se conformou em manter apenas 9. Ela ficou indignada por ter perdido uma. E ela então começa todo um processo de busca até encontrar esta moeda. E quando ela encontra isso que é valioso para ela, acontece uma festa no céu. Eu quero comparar essa parábola de Cristo aqui com a nossa vida de convertidos e pecadores. Ou seja, mesmo convertidos, que temos a consciência que Deus coloca elementos morais positivos nas nossas mãos. Mas e quando nós perdemos um deles? E quando nós percebemos que nós estamos perdendo o fervor? E quando nós percebemos que nós estamos perdendo a questão de dar importância às coisas de Deus? Nós estamos perdendo o princípio de priorizar o senso de Deus. Essa mulher aqui, ela pode ter perdido o senso da aversão ao pecado. Porque quando nós começamos a achar o pecado normal, quando nós começamos a minimizar o pecado, quando nós começamos a pensar, falar assim, olha, mas os outros 9 elementos eu cumpro à risca, só esse aqui, porque eu sou humano, eu não sou de ferro, todo mundo faz. Ou quando a gente começa a querer justificar que nós estamos perdendo a aversão ao pecado, quando a gente começa a sentir que o pecado já não é mais tão perigoso, que o pecado passa a ser normal à nossa vida, é momento de nós fazermos como essa mulher fez. Acender a luz. A luz da nossa vida é Cristo. É a palavra de Deus. É necessário nós pegarmos uma vassoura espiritual, que é os elementos que nós temos aqui, a santa palavra de Deus, as orações, jejum, se for possível, clamor, e varrermos toda a impureza que está dentro de nós, que está nos iludindo a ponto de nós acharmos que perder um desses elementos não faz mal, porque nós já temos outros 9. É como se o evangelho não fosse mais inteiro para nós, é como se a palavra de Cristo, ela já não fosse mais completa para nós. Uma parte está boa. Nós podemos agora negligenciar os cultos, nós podemos negligenciar a comunhão, nós podemos negligenciar o amor fraterno, nós podemos negligenciar as coisas, nós podemos nos entregar, eu nem digo a grandes pecados, mas aqueles pecados mínimos que vão cauterizando a nossa consciência. Ah, só isso daqui não tem problema não, só isso daqui não faz mal. Olha, uma moeda só, não tem problema, ainda tenho mais 9. Abrir mão deste elemento moral que Deus me deu, não tem problema, porque as outras coisas eu faço. Então, irmãos, quando nós perdemos a aversão ao pecado, aquele sentimento de indignação conosco mesmo, porque nós estamos sendo negligentes, nós estamos fazendo a obra do Senhor relaxadamente, nós não estamos conduzindo a nossa família na santa palavra de Deus, nós não estamos cuidando de nós mesmos como nós deveríamos, nós não estamos dando importância àquela palavra santa, que é a mensagem da igreja, que mostra o Cristo crucificado, um Deus que abandonou tudo para vir sofrer num corpo humano, por amor a nós, sendo condenado injustamente. Um Deus que não foi negligente conosco para nos salvar. E quando nós perdemos a noção dessas coisas, é momento de acender a luz, é momento de varrer a nossa própria vida, varrer nossa mente, varrer nosso coração, buscar diligentemente, minuciosamente impurezas dentro de nós mesmos, até encontrar a causa. Aonde é que eu perdi essa aversão ao pecado? Aonde é que eu fiquei insensível para isso?
Aonde é que eu fiquei como os gentios, os publicanos, os ímpios, usando a linguagem bíblica? Como foi que eu me tornei igual a eles, dando importância a tantas coisas no lugar da santa palavra de Deus? Aonde aconteceu isso na minha caminhada? É momento de eu acender a luz, procurar diligentemente e varrer, como esta mulher fez. E depois o verso 9, tendo achado, aqui, irmãos, isso aqui vai se concretizar de fato nas nossas vidas. Reúne as amigas e vizinhas, ou seja, a comunhão é plena de novo. Alegrai-vos comigo, a alegria volta intensamente. A nossa alegria, irmãos, ela não está relacionada às coisas deste mundo. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela é muito mais profunda do que as ilusões do mundo, do que as coisas temporais. A nossa alegria, a nossa felicidade, elas são eternas. Portanto, nós não devemos abrir mão com facilidade, aliás, de forma nenhuma, dos elementos morais que Deus nos dá. E quando nós perdemos um deles, neste caso estou me relacionando à aversão ao pecado. Quando nós perdemos um deles, nós devemos ficar inconformados, incomodados, buscar diligentemente. E a única forma de buscar é através da santa palavra de Deus, que ela vai iluminar toda a nossa vida. Ela vai varrer, ela vai limpar. Até que os nossos olhos espirituais abram e falam, olha, eu perdi esse elemento ali, naquele dia, naquele momento. E eu quero retornar, limpar, purificar e voltar ao primeiro amor, voltar ao amor das primeiras obras. E aí então, irmãos, Cristo diz, eu vos afirmo que de igual modo, assim como haverá alegria na Santa Comunhão, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Considerai isso, com todo carinho e com todo amor que o nosso Deus merece. Considerai isso. Quero convidar a nossa congregação para uma oração de confissão. Eu estarei orando em voz audível e os irmãos poderão orar silenciosamente. E se nós encontrarmos aqui, irmãos, algum sentido nisso que foi proclamado aqui, que nós possamos sinceramente pedir a Deus, falar, Senhor, me perdoe e me ajude nessa busca, me ilumine, para que eu possa reencontrar aquele elemento moral que eu perdi na caminhada. Oremos. Amado e eterno Deus, Deus misericordioso e compassivo, Senhor de toda glória, Pai de toda consolação. Ó Deus, nós olhamos para as nossas próprias vidas, Senhor, e reconhecemos o quanto o Senhor é importante para nós. Quantas vezes nós recorremos ao Senhor em momentos de aflição e de desânimo. E quantas vezes o Senhor estendeu as mãos para nós, com a bênção do Teu perdão, com a Tua misericórdia, com a Tua força, Senhor. Porque nós de fato somos pequenos, mas o Senhor é forte. E o Senhor opera em nós. E Deus, muitas vezes nós, ao longo da caminhada, Deus, como que espinheiros sufocando a semente da Sua palavra em nós, os cuidados do mundo se apresentam. E nós começamos então a cuidar de outras coisas, Senhor, e a minimizarmos os elementos, Senhor, que o Senhor nos ensinou, que nos conduzem a uma vida de felicidade e de alegria, que nos conduzem às bem-aventuranças. E nós cegamente, Deus, muitas vezes nós não percebemos que isso está acontecendo conosco. Mas quando percebemos, Deus, que perdemos algum elemento da sua fé, e nesse momento, Deus, quero me relacionar àquela aversão ao pecado, quando o pecado ele começa a se tornar natural na nossa vida. Nós precisamos da Tua luz, Deus. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos purifique, que tire toda a impureza. Nós precisamos encontrar, ó Deus, novamente, esse estado de ficarmos indignados com o pecado, de não nos enganarmos, de sabermos que pecado é pecado,
e que o pecado é perigoso, e que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos, Deus, relembrar isso. E é pelas tuas misericórdias, Senhor, que o Senhor nos faz lembrar isso. É pelas tuas misericórdias que a sua palavra acende a luz na nossa vida e nos varre completamente para remover as impurezas. E também é por sua misericórdia, Deus, que a alegria nos é restaurada, como teu servo Davi, em sua confissão diz: renova em mim a alegria da tua salvação. E esta alegria então é renovada em nós. E nós podemos voltar, ó Deus, à santa comunhão, a crescer na graça e no conhecimento. E a te louvar, ó Deus, com coração sincero e íntegro. E por isso, Deus, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nos deixamos levar pelos enganos, pelas ilusões, achando que somente uma parte dos seus elementos que cumprimos está bom. E nós começamos a dividir em nós mesmos o teu Evangelho Santo. Nós começamos a retalhar, a fatiar o teu Evangelho Santo, aproveitando algumas coisas e deixando outras de lado. E por isso nos abominamos, nos detestamos e queremos, Senhor, sentir novamente aversão pelo pecado. Queremos ficar incomodados com o pecado, porque na tua mesa, ó Deus, não entra impurezas. Por isso nós lhe pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoe nossas falhas e pecados, restitui em nós a alegria da tua salvação e nos faze, Deus, caminhar por caminhos eternos, que somente a sua palavra pode nos mostrar. Muito obrigado pela tua graça e amor e pela bênção do teu perdão. No nome santo e poderoso de Jesus oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a amada congregação para louvarmos a Deus com o hino 388. Durante este hino, aquele que sentiu o desejo de estar ofertando, este momento também será oportuno. Feliz é o homem que não vai conforme os ímpios vão, nem com os pecadores tem alguma comunhão, alguma comunhão. Porém, na lei, na santa lei, de Deus se alegra bem. E posto sempre o coração na lei divina tem, na lei divina tem, tal homem florescendo vai, qual plantação que está ao pé de um rio e fruto bom, em tempo próprio dá, em tempo próprio dá, jamais a sua folha cai, nem murcha vem nascer, e bem maduro se fará o fruto que ele der, o fruto que ele der. Os ímpios não serão assim, jamais felizes são. Porém parecem como pó que os ventos levarão, que os ventos
Convido os irmãos, amados, para a leitura do Dia do Senhor 48. A semana passada estudamos a primeira petição, estamos estudando nessa série do Catecismo a oração modelo, a oração que o Senhor nos ensinou e que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Então nós já vimos a introdução dessa oração, a primeira petição, estudamos a semana passada. Hoje vamos meditar a respeito da segunda petição. Pergunta 123. Qual é a segunda petição? Resposta: venha o teu reino. Isto é, que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus este governo de Deus. Nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor, o Rei eterno. É ao Senhor que eu quero seguir. São os seus preceitos que eu quero me submeter. É a tua lei que eu quero observar. Então, quando nós dizemos, venha o teu reino, nós pedimos a Deus que venha este governo e que cada vez mais nós nos submetamos a Ele. Eu quero convidar os irmãos a verem aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 6, um versículo muito conhecido. 6,33. Eu tenho um pouco de receio dos versículos muito conhecidos. Porque às vezes nós achamos que nós conhecemos tão bem esse versículo que nós não mergulhamos na profundidade dele. Isso acontece com versículos muito conhecidos, né? Com todos os versículos muito conhecidos, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esses versículos que são muito conhecidos, nós temos uma tendência, não sei se todos, né? Eu pelo menos me pego assim às vezes. Tenho uma tendência de achar que eu já conheço tão bem esse versículo e tratá-lo de forma superficial, mas todos eles, em toda a palavra de Deus, em toda ela, existe profundidade que nós devemos buscar, cavar mesmo, como eu sempre falo, como aquele mineiro que está, não é mineiro de Minas, é mineiro que procura pedra preciosa, né? Que tá procurando um tesouro, né? Então nós devemos fazer isso, tá? Então, convido os irmãos aqui, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Claro que tem um contexto aqui, né, que nós vamos ver quais coisas. Mas olha só, veja como Jesus é coerente com o que ele ensinou e com a pregação que ele ensinou, como a oração do Pai Nosso, ela resume tudo aquilo que nós devemos buscar de Deus e pedir a Deus. E como tudo isso é profundo. Então, buscar em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça. O reino de Deus não é paz, o reino de Deus não é comida nem bebida. Certo? Não é assim que Jesus ensinou? Então, quando nós pedimos, quando nós falamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, nós não priorizamos a comida e a bebida. Nós não priorizamos o que nós vamos vestir. Nós não priorizamos as festas que nós vamos. Nós não priorizamos essas coisas. Embora essas coisas todas são importantes na nossa vida, inclusive as festas. Desde que lícitas, né? Todas essas coisas são muito importantes para a nossa vida. Todas elas são. Nós precisamos do alimento cotidiano. A própria oração, ela vai falar a respeito disso. Mas, ele diz aqui, busque em primeiro lugar o seu reino. Quando eu peço, venha reinar sobre mim, venha o teu reino, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que as coisas dele sejam prioritárias na minha vida. E que eu vá buscar de fato todas as coisas que pertencem ao reino de Deus. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Estas coisas compõem o reino de Deus. São 3 elementos que Cristo fala. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Esses 3 elementos nos tornam altamente realizados. Felizes. Totalmente felizes.
se nós vivermos de fato segundo esses padrões. Totalmente felizes. Sem a euforia, sem aquela inquietação, sem as preocupações exageradas. Eu sempre falo preocupações exageradas porque preocupações nós temos que ter, né? É o nosso senso de responsabilidade. Nós devemos nos preocupar com a nossa família, nós devemos dar o melhor para a nossa família, alimentar, conduzir a nossa família. Nós devemos fazer essas coisas. Nós devemos nos preocupar com situações, com contas, com compromissos que temos, seculares, é lógico que sim. Nós devemos nos preocupar em crescer na empresa que trabalhamos, nós devemos nos preocupar nos estudos, em nos formarmos e aprendermos. Todas essas coisas são muito importantes. Mas quando nós dizemos, busque em primeiro, quando Cristo ensina, busque em primeiro lugar o reino de Deus, ele vai completar aqui, não na oração, mas aqui, né? E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então existe um caminho para a felicidade, para o bem-estar do ser humano. E Cristo apresenta esse caminho. Depois a oração, ela segue. Aliás, o catecismo, a resposta da pergunta 123 segue. Então a pergunta é, qual é a segunda petição? Resposta, que venha o teu reino, que nos governe pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. Que protejas e faças crescer a tua igreja. Veja aqui, vamos ver aqui no Salmo 122, 6 a 9. Veja uma preocupação do salmista aqui. Salmo 122, 6 a 9. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então o salmista, ele vai chegar à conclusão que por amor à casa de Deus, por amor à congregação, por amor da união, da santa comunhão, ele começa pedindo, abençoe Jerusalém, que é onde está o templo. Abençoe, haja paz ali, aonde está o templo. Como que fazemos isso hoje? Abençoe aqui, irmãos, abençoe essas pessoas que trabalham aqui ao lado, abençoe aqui este bairro, abençoe este lugar, que aqui possa brilhar a tua luz, que o teu reino de fato se faça presente aqui, que eu esteja construindo aqui, que o Senhor me use como instrumento aqui, para que o teu reino cresça aqui, que seja forte, que as pessoas vejam de fato a tua graça, que haja prosperidade aqui, que haja alegria, que haja proteção, que haja paz, e que são os elementos do reino de Deus, né? E que nós possamos fazer isto com a nossa igreja e com a nossa casa, a nossa família, que a nossa casa seja luz, que nós sejamos testemunho para aqueles nossos familiares, mesmo aqueles, irmãos, que riem da nossa postura, mesmo aqueles que riem da nossa postura. Às vezes estamos numa viagem de família, vamos viajar, passar uns dias reunidos com a família numa outra cidade, num passeio e tal. Domingo vamos para o culto. Mesmo que os outros não entendam, mas você tá passeando, você está viajando, vamos aproveitar. A gente não sabe quando a gente vai voltar para cá, vamos aproveitar, você está testemunhando. Mesmo que eles riam, mesmo que eles não entendam, mesmo que eles façam cara feia para você, você está testemunhando, meu Deus, em primeiro lugar. Esse é o segredo da minha felicidade, esse é o segredo da minha realização pessoal, esse é o segredo da minha confiança em viver. O meu Deus, Ele está em primeiro lugar. Eu não sou porque eu estou com a família que eu vou deixar Deus para segundo plano. Não é porque eu estou viajando, aproveitando um passeio, que eu vou deixar Deus para segundo plano. Não. Ele de fato está em primeiro lugar na minha vida. É isso que fala. Venha o teu reino, que esses elementos do teu reino sejam reais na minha vida, né? Depois ele vai seguindo a resposta aqui, ó. Que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. O reino de Deus, ele aborda a questão militar, de defesa, de proteção aos seus palácios.
Então, que toda obra maligna seja desfeita. Quando nós pedimos, venha o reino de Deus, irmãos, nós não precisamos chamar ninguém para orar que fique gritando dentro da nossa casa. Basta nós nos ajoelharmos com sinceridade de coração e falar, Senhor, venha o teu reino aqui. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu espaço com nada. Venha o teu reino. Ele vai desfazer as obras do maligno nas nossas vidas. Quero convidar aqui os amados irmãos, Romanos, capítulo 16, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, verso 20. Paulo está concluindo a carta aos Romanos, ele está chegando no final das cartas aos Romanos. Então ela é uma carta extremamente doutrinária, né? Ela apresenta as 3 fases do catecismo, a carta aos Romanos. Primeiro apresenta a nossa miséria, todo o pecado, né? Pecado genérico da humanidade. Você vê lá na primeira parte. Depois apresenta Cristo, né? A justificação por Cristo. E depois apresenta a nossa resposta, que é a nossa gratidão. Ela apresenta os 3 itens que o catecismo apresenta, né? Aliás, o catecismo ele é baseado justamente nesses 3 elementos da carta aos Romanos. E quando o apóstolo Paulo está terminando a carta aos Romanos, veja o que ele diz aqui no verso 20. E o Deus da paz, um elemento do reino de Deus. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos seus pés, dos vossos pés, a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então você não precisa levar pessoas que fiquem gritando na sua casa, passando elementos materiais, unções, fazendo coisas palpáveis ali para destruir o inimigo que poderia estar atuando lá. Basta você numa oração súplice, porque Deus sabe que você é pequeno. E aquele que for gritar em oração lá é pequeno também diante de Deus. Não, ele é pó também, não tem poder nenhum, é pó. E qualquer elemento que é usado não é nada diante de Deus. Agora, quando você numa oração súplice, humilde, sincera, confiando em Deus, Senhor, venha o teu reino, em breve ele esmagará a cabeça de Satanás debaixo dos seus pés. Todo mal é desfeito. E por fim, irmãos, que faça todas estas coisas. Veja só como termina a resposta, né? Da pergunta 123. Que faças todas estas coisas até que venha a plenitude do teu reino, ou seja, até que se complete totalmente o seu reino, que o Senhor vier de fato instalar aqui a Nova Jerusalém, que vai descer do céu, né? Até que venha de fato, que faças todas essas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Onde Deus será, de fato, tudo em todos, tá? Quero convidar os amados irmãos à leitura aqui do livro do Apocalipse, capítulo 22. A partir do verso 17 até o verso 20. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, quando nós pedimos, venha o teu reino, a resposta que Cristo dá, quando ele executa o juízo no mundo, verso 17, o Espírito Santo e a noiva, a igreja, eles respondem, vem, vem. Aquele que ouve, aquele que está ouvindo a pregação, diga, venha, venha o teu reino. Venha o teu reino. E ele vai terminar aqui, antes da bênção, né? A bênção ele termina toda a revelação, verso 21 é a bênção, né? Ele termina toda a revelação aqui no verso 20.
E ele diz: aquele que dá destas coisas diz: certamente vem, vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É a oração que é ouvida, é a oração que nós temos convicção e certeza que será respondida positivamente. Nós vemos pessoas aí amarguradas, angustiadas, alguns caem na incredulidade, porque não sabem se Deus vai responder positivamente, se Deus ouve a oração. Nós não sabemos orar como convém. Cristo nos ensina a orar. Então ele diz: venha o teu reino. Que seja essa a nossa prioridade. Que nessa segunda petição, a primeira, a busca da santificação. Santificado seja o teu nome, como nós vimos semana passada, né? Agora venha o teu reino. Venha o teu reino. Que o teu reino venha e complete todas essas coisas na nossa vida e na nossa igreja. E que esta palavra seja para a edificação de todos os irmãos e para a glória de Deus. Convido os amados irmãos ainda para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Essa é a nossa fé, é isso que nós cremos. Quero convidar a amada igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que temor tem ao Senhor e que anda nos caminhos, os caminhos de Javé. Do labor das tuas mãos, o teu pão granjearás, e feliz então serás, e o bem te seguirá. Tua esposa em tua casa é videira a florescer, quais rebentos de oliveira os teus filhos brotarão. Ao redor da tua mesa todos juntos estarão, eis a bênção que alcança quem assim teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde o monte de Sião, e em Jerusalém tu vejas todo o bem que haverá. Pelo tempo dos teus dias, pelos anos do viver, filhos dos teus filhos vejas, seja a paz sobre Israel. Convido a amada igreja para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 5.
Leremos a partir do verso 1 até o verso 11. Mateus 5, a partir do verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Quero convidar a amada congregação também para a leitura do Salmo 33, verso 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vamos fazer uma breve oração. Pai eterno, bendito, precioso, santo, Deus compassivo, misericordioso, Deus bom, reto, justo, Deus que nos amou de tal forma que enviou seu próprio Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Ti, Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas e pecados, nós clamamos e rogamos e pedimos Teu auxílio, Deus, porque estamos diante da Tua santíssima palavra. E homem nenhum, Deus, pode ensinar o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, Deus, nós carecemos, nós necessitamos, Deus, nós imploramos, rogamos, que Teu Santo Espírito nos ilumine nessa palavra revelada. Ó Pai, que no nome santo e poderoso de Jesus, neste momento eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor da alegria eterna. Sim, o Senhor que dá alegria aos seus em meio às tristezas do mundo. A alegria presente, profunda, eficaz, que brota da confiança, da paz, da esperança que estão centralizadas em Cristo. Nós vemos nas Escrituras diversas passagens que contêm bem-aventuranças. Estas passagens nos mostram, como nós vimos aqui neste texto do Sermão do Monte de Mateus 5, nos mostram alegria no sofrimento. Veja aqui em Mateus 5, os versos 4, 10 e 11. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. A alegria no sofrimento. A alegria no sofrimento, a bem-aventurança por sofrer.
Somente Deus pode transformar tristeza em alegria. As pessoas ficam alegres quando há motivos de alegria aos olhos humanos. As pessoas ficam alegres no aniversário de alguém e não no velório de um ente querido. As pessoas ficam alegres quando há uma festa, uma celebração, onde haverá música, onde haverá bebida, onde haverá comida com fartura. As pessoas não ficam alegres nas dificuldades da vida, quando estão lutando ali para conseguir um pão para dar para o filho. As pessoas ficam alegres quando elas vão realizar um casamento, quando elas são promovidas na sua empresa, quando elas se formam na universidade, quando ela consegue alguma conquista pessoal. Ninguém fica alegre quando aparentemente aos olhos do mundo tudo dá errado. Aí reside a verdadeira fé, de entender a alegria no sofrimento. Cristo ele fala, bem-aventurados aqueles, verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando diz serão consolados, não é apenas que alguém vai passar a mão na sua cabeça e falar, olha, chora aqui no meu ombro, e mesmo assim aquela dor dentro de você vai te consumindo. O consolo de Deus, gradativamente, ele vai eliminando essa dor destruidora. O consolo de Deus, aos poucos, ele vai minimizando o sofrimento do ser humano, até que ele venha sorrir, mesmo tendo passado por momentos de tristeza. O consolo de Deus, ele é pleno e eficaz, e ele vai fazer transbordar de paz, ao ponto da pessoa sentir alegria, ao ponto da pessoa não desistir da própria vida, ao ponto da pessoa não entregar os pontos, ao ponto da pessoa seguir e continuar lutando. Somente Cristo é rocha, somente Cristo é refúgio no momento da tribulação. Irmãos, essas palavras não são apenas palavras bonitas, escritas num livro milenar. Essas são palavras reveladas pelo próprio Deus. Existe alegria no sofrimento, e esta alegria, ela se tornará plena quando Cristo voltar. E é por isso que a nossa oração, a oração que Cristo nos ensinou, ela ganha tanto valor quando nós falamos, venha o teu reino. Porque sem o teu reino, eu posso desmoronar com as adversidades da vida, com as frustrações da vida, com os nãos que a vida me apresenta, eu posso desmoronar. Mas com o teu reino instalado em mim, eu sigo firme, inabalável, porque o Senhor é aquele que tira os meus pés de um charco de lodo e os firma sobre a rocha. Essas bem-aventuranças também não só alegria no sofrimento, mas ela é uma alegria no estado de consciência humana. Veja aqui os versos 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui é consciência humana. Verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu não sou manso porque eu sou covarde, eu sou manso porque eu sou consciente que as coisas se resolvem com mansidão. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Isso aqui é um estado de consciência. Eu fico inconformado em ver a justiça no mundo. Esse é o estado. Quando eu falo eu, não estou me exaltando não, é um exemplo, né? Cada um fale eu, tá? Vamos falar nosso, para não caracterizar aí alguma coisa que eu não estou querendo dizer. Quando nós falamos temos fome e sede de justiça, é quando nós ficamos inconformados com as injustiças do mundo. Nós ficamos inconformados em ver pessoas sendo injustiçadas na nossa realidade. Isso é um estado de consciência. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós não somos misericordiosos à toa. Nós somos misericordiosos conscientemente, que existem pessoas sofrendo e está em mim o poder ajudar, em exercer misericórdia sobre essas pessoas. Verso 7, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, é um estado de consciência. Quando
eu decido não me entregar a malícias e a impurezas no meu pensamento. Quando eu decido não alimentar coisas que não provêm de Deus, coisas más do mundo, que vão trazer lágrimas, desespero, tristezas. É um estado de consciência que o cristão tem que ter. E aqui o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Percebe que ser pacificador é um estado de consciência também? Quando a coisa está pegando fogo, quando a briga e algumas pessoas ficam lá, parece que vai lançar gasolina na fogueira, né? Fica ali alimentando ali a confusão. Não, nós queremos pacificar as coisas. Pacificar. Depois vai analisar quem errou, quem não errou, mas vamos pacificar as coisas, né? O reino de Deus é paz. Bem-aventurados os pacificadores. Então veja que essas bem-aventuranças que Cristo fala aqui no Sermão do Monte, elas vão abordar a alegria no sofrimento, coisa que só Deus pode fazer. E bem-aventuranças, ou seja, felicidade que nós vamos trazer na nossa vida, tendo um bom estado de consciência, tendo um estado de consciência cristã também, principalmente dos valores morais da nossa fé. Os valores morais que Cristo nos apresentou. Quando temos esse estado de consciência e agimos dentro desse estado de consciência, nós estamos trazendo felicidade para as nossas vidas. Porque o Rei do Universo, aquele que sustenta todas as coisas, ele diz: bem-aventurados os que agem desta forma. Um dos desejos mais fortes que o ser humano possui é a felicidade. Esse é um dos desejos mais integrados à existência humana na Terra. Um dos desejos mais fortes que o ser humano possui é a felicidade. O problema é que não sabem onde encontrá-la. Houve um filósofo chamado Aristóteles, e nas suas observações, ele abordou esse tema da felicidade. E eu considero interessante, boa observação que ele fez. Mas a observação dele não é completa, porque ele não é regra de fé. Mas ele fez uma boa observação. Olha só, Aristóteles observou 3 modos de vida e as concepções de felicidade que as pessoas imaginam. Olha o primeiro modo que Aristóteles observou. O primeiro modo que as pessoas usam, o primeiro grupo de pessoas, vamos dizer assim, a forma que buscam a felicidade, é o modo da vida guiada pelo prazer. As pessoas que vivem assim, e que são a maior parte das pessoas, pensam que o bem e a felicidade são sinônimos de satisfação de impulsos, assim como são para os animais. Elas trazem para a vida dela reações que os animais têm. A felicidade de um cachorrinho é quando você dá alguma coisa gostosa para ele comer. Essa é a felicidade dele. E as pessoas acham então que a felicidade é quando ela começa a satisfazer os seus impulsos. E ela começa a ter prazer, ela começa a alimentar o seu prazer pessoal. Esse é o primeiro grupo de pessoa. Não precisa dizer que isso é vazio. E também não precisa dizer que a maioria das pessoas vivem assim. E também não precisa dizer que é muito grande o número de pessoas deprimidas, tristes, desesperançosas, mas que continuam buscando felicidade nesses impulsos de prazer aí. Alguma coisa que impulsione a sua vida e que lhe traga algum prazer naquele momento. O segundo grupo de pessoas que Aristóteles observou é o que usa esse modo na vida política. Nesse caso, as pessoas buscam honrarias e grandes feitos para que sejam reconhecidos pelos demais. Pessoas como se a felicidade dependesse do olhar do outro. Então, esse modo de vida político que as pessoas vivem é aqueles que precisam estar fazendo alguma coisa para que busque para ele honrarias, elogios, reconhecimentos. Ele depende do olhar dos outros. Ele precisa que os outros estejam vendo e o honrem. Eu acho que também não precisa dizer que isso também é vazio.
que isso também não vai satisfazer por muito tempo. A primeira crítica que essa pessoa receber, ela pode desmoronar totalmente. A primeira contrariedade, a primeira pessoa importante para ela que se opõe àquilo, quando ela espera receber uma honraria e a pessoa faz uma crítica sobre sua vida, sobre seu feito, essa pessoa vai sentir um vazio imenso por dentro. Essas coisas podem trazer uma alegria momentânea, mas elas não fundamentam a felicidade na vida do ser humano. O terceiro modo de vida que Aristóteles observou é a forma de vida contemplativa. Esse modo de vida é simplesmente buscar o bem por ser um bem, e não porque querem outra coisa a partir dele. Olha o que Aristóteles observou. São orientados pelo exercício da razão. Assim, a felicidade seria o bem no fim. Ou seja, a felicidade seria a busca do bem desinteressadamente. O bem pelo bem, simplesmente por fazer o que é certo. E Aristóteles observou isso. Foi, sem dúvida, uma ótima observação que ele fez a respeito desse tema. O problema é que ele não ensina como buscar este bem simplesmente pelo bem. Ele não conseguiu chegar nesse ponto. Mas ele conseguiu perceber que há felicidade no fim quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos a coisa certa. Isso traz uma felicidade sem custo, sem cobrança para o homem. Mas ele não conseguiu explicar como o homem consegue discernir sempre o que é bem em todas as situações da sua vida. Então, Aristóteles ele fez uma boa observação, mas não soube explicar como se faz para encontrar todo o bem. Mas Deus revela e ensina na sua escritura que a felicidade não é algo a ser conquistado, mas é a consequência dentro de uma vida no propósito daquele que criou a vida. Ou seja, daquele que é manancial de vida. Uma vida buscando o que o autor da vida fala que é o bem. Por isso que nós oramos. Venha o teu reino. Porque o reino de Deus vai prover todo o bem. As nossas confissões ensinam, fundamentadas nas Escrituras, ensinam que todo o bem procede de Deus. É isso que Aristóteles não conseguiu compreender. Todo o bem procede de Deus. E para que eu tenha felicidade no fim do bem, no fim de fazer o bem, eu tenho que realmente entender que esse bem, ele não procede de mim mesmo. Porque senão eu vou cair também no grupo de pessoas que vão sentir um vazio profundo dentro de si mesmas. Agora, quando eu tenho um estado de consciência em que eu entendo que todo bem procede de Deus, cada vez mais eu vou mergulhar em Deus. Porque eu vou fazer o bem legítimo, que a palavra de Deus ensina na sua palavra, como nós vimos aqui esses estados de consciência, nas bem-aventuranças. E então nós seremos de fato bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Por que bem-aventurado em vez de simplesmente felizes? Como umas traduções mais populares trazem. Bem-aventurado é muito mais profundo, porque a felicidade pode estar relacionada a momentos de alegria. A bem-aventurança é uma felicidade fundamentada na vida, em que vai passar momentos de tristeza, mas até mesmo nas tristezas haverá alegria. E a Bíblia, então, ela vai nos mostrar várias formas de encontrar esse bem. Nós nem vamos ler, porque talvez demore muito tempo. Vamos ler aqui dos Salmos, vai. Vamos ver como é feliz pelos Salmos aqueles que agem dessa forma. Salmo 1, verso 1. O livro dos Salmos, ele já começa com uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se a palavra de Deus não revela, Aristóteles não ia poder observar isso. Mas olha só,
Bem-aventurados aquele que sabe onde busca o conselho, que se desvia do mal e não se junta aos zombadores. Traz felicidade para a sua vida. Salmo 112, verso 1. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Seus mandamentos é fonte de bem e tem alegria. E que teme ao Senhor, isso traz felicidade. Fonte de todo bem é Deus. Veja o que traz felicidade ao homem, e aqui está bem próximo do que Aristóteles observou. Salmo 41, 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. E ainda vem com uma promessa: o Senhor o livra no dia do mal. Bem-aventurado o que acode, socorre, né? Acudir é socorrer o necessitado. O salmo que lemos aqui no início do culto, Salmo 84, verso 4, também traz uma bem-aventurança. Salmo 84, 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Congregar, a santa comunhão traz felicidade para a vida do ser humano. Isso a gente percebe claramente. Salmo 119, 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Aristóteles percebeu que a felicidade é no fim de fazer o bem. Mas ele jamais ia perceber isso aqui se não fosse orientado pelo Espírito Santo. Feliz demais, mais do que feliz, aquele que guarda as suas prescrições. Aquele que entende que Deus deu essas prescrições porque Ele é Pai de amor. Que Ele quer o nosso bem. Que Ele quer que sejamos felizes de fato. Então, bem-aventurados aqueles que guardam as suas prescrições. Existem muitas outras bem-aventuranças nos Salmos, mas não vai dar tempo de nós lermos. E eu quero mencionar com os irmãos também algumas bem-aventuranças no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, mesmo mostrando o juízo de Deus sobre os ímpios, muitas pessoas pensam que é um livro de tristeza, é um livro altamente consolador aos santos, e nos ensina a sermos mais do que felizes. Tem 7 bem-aventuranças no livro do Apocalipse. A primeira, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Veja o que nos traz alegria. O que nos torna feliz de verdade. E que a igreja negligencia hoje. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É feliz aquele que vê a soberania de Deus ao julgar o mundo. É muito feliz aquele que vê o cuidado de Deus com o seu povo, em meio ao momento da história que Deus está exercendo juízo, como Deus cuida do seu povo. É feliz aquele que entende que as orações e as lágrimas dos santos são entregues a Deus em taças de ouro. Claro que é uma linguagem simbólica, mas é para representar como Deus valoriza cada oração e cada lágrima nossa. É muito feliz aquele que entende que Deus valoriza a nossa oração nos nossos momentos de angústia. É muito mais feliz do que aquele inseguro e indeciso que não sabe se Deus está ouvindo a sua oração ou não. Por isso que é bem-aventurado aqueles que guardam e leem as profecias desse livro, porque tem muitas outras formas de vermos o cuidado de Deus para conosco. Nós estudamos aqui, né? Ficamos com 7, 8 meses estudando aqui o Apocalipse. E nós vimos esse cuidado maravilhoso, né? De Deus para conosco. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, capítulo 14, verso 13. Olhei, deixa eu ver se é aqui mesmo. Sim.
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Irmãos, no momento da morte, o cristão vai ter felicidade. No momento em que está indo. Nesse estudo que estamos fazendo aí sobre a história da igreja, eu muito precipitadamente comecei a estudar aulas que ainda vão demorar um pouquinho para chegar. E eu estava lendo uma biografia de John Knox, e eu estava vendo quando ele morreu. E ele pedia para sua esposa ler João 17, que é a oração sacerdotal de Cristo. E ele falava assim, ali, nessa passagem, foi onde primeiramente eu lancei a minha âncora, em João 17. Que ele se converteu, e a primeira passagem que alimentou a vida dele espiritual foi essa. Então, no seu leito de morte, logo após o seu último sermão ele foi carregado, levaram ele carregado, colocaram ele no púlpito ali, deram um jeito de ele conseguir ficar ali, mas ele fez questão de pregar. E aí depois ele estava no seu leito de morte, e ele pedia para a esposa dele ler João 17, constantemente para ele. E ela lia. E aí, no dia de sua morte, ele pediu para que lessem o sermão de João Calvino sobre a carta aos Efésios. E acho que foi Efésios 2. E ele ouviu todo aquele sermão. E quando ele estava morrendo, ele falou: a hora chegou, com um sorriso. E as pessoas então olharam para ele e falaram assim: você consegue ver alguma coisa? Você sabe? As promessas são reais? E ele levantou a mão e apontou assim e dormiu. É muito lindo de ver. E saber que na hora da morte, irmãos, nós teremos felicidade. Nós seremos consolados. Como Estevão foi consolado no momento em que estava sendo apedrejado. E viu o céu aberto e Cristo apareceu ali, do lado do trono. Alguém disse uma vez com muita propriedade e verdade: sabe quem será o único que estará no céu e que não foi consolado na hora da morte? Cristo. O único que não foi tratado na hora da morte foi Cristo, porque sobre ele estavam os nossos pecados. E é por isso que nós somos tratados na hora da nossa morte. Somos consolados e Deus nos encherá de alegria nesse momento. Por isso que existe essa bem-aventurança. Olha como é feliz o cristão. É feliz na vida e é feliz na morte. E será plenamente feliz no porvir. Por isso é muito importante, porque é bem-aventurado aquele que morre no Senhor. Irmãos, não troquem valores. Não troque tudo aquilo. As 10 dracmas que Deus te deu. Se perdeu alguma, procure diligentemente até encontrá-la de novo. Porque o Evangelho é completo. Não é meio Evangelho que nos conduzirá. É o Evangelho. Também, bem-aventurado que vigia. Apocalipse 16, 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado não é aquele que acha que Cristo está demorando, então ele vai se entregar aos prazeres da vida. Mas bem-aventurado é aquele que vigia, porque Cristo virá como um ladrão. Como quer dizer isso? O ladrão vem de surpresa, né? Então, é assim que Cristo voltará. Bem-aventurado, traz felicidade àquele que tem uma vida constante, vigiando sobre si mesmos. Irmãos, o ser humano tem que ter consciência como ele é vulnerável ao pecado. Como ele é vulnerável ao pecado. E é verdade também o que Calvino disse, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós criamos ídolos para as nossas vidas. Pessoas que vão estar, em vez de estar em primeiro lugar o reino de Deus, vão estar pessoas ou coisas em primeiro lugar na nossa vida. Nosso coração é uma fábrica disso. Então o ser humano ele tem que ter consciência de quem ele é e viver no estado consciente, vivendo para obter as bem-aventuranças, aquilo que Aristóteles não conseguiu perceber. Bem-aventurados os que são chamados às bodas do Cordeiro.
Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Verso 26. Aqui eu quero ver, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muitas pessoas pensam que é assim, é salvos que estão mortos fisicamente e ímpios que estão mortos fisicamente. Então os salvos que estão mortos fisicamente vão ressuscitar primeiro. Essa é a bem-aventurança da primeira ressurreição. Não é isso. A bem-aventurança da primeira ressurreição é aquele que foi ressuscitado por Cristo porque estava morto em delitos e pecados de Efésios 2. Ali fala, a palavra fala que eles foram ressuscitados. Pessoas fisicamente vivas, que foram ressuscitados espiritualmente. Esses são os bem-aventurados. Pessoas que passaram pelo processo da conversão. E aqui vai falar até inclusive de santidade, porque a segunda morte não vai ter autoridade sobre eles. A segunda morte, desses que não passaram pela primeira ressurreição, a segunda morte será condenação apenas. Bem-aventurados que guardam as palavras reveladas nesse livro, capítulo 22, verso 7, nós já lemos. E bem-aventurados os que se santificam. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Veja que aqui é uma ação humana. Aqueles que lavam as suas vestiduras. O que é isso aqui? Aqueles que se santificam. Lembra, nós fizemos um estudo aqui recentemente. O que é santificar? Santificar é separar o bem do mal. Sabe quando a pessoa lá, sei lá, está escolhendo feijão antes de cozinhar? Tira o grãozinho bom e tira o ruim. Põe o bom para um lado, o ruim para o outro, né? Santificar é isso, é separar, olhar para a nossa vida e separar o bem do mal. Então, irmãos, a conclusão desse sermão é que há muita procura por felicidade e muita frustração por não alcançá-la. Mas a Escritura nos mostra o caminho para sermos felizes, mesmo ainda aqui neste mundo tenebroso. Então, para concluir mesmo, o que de fato então é ser feliz? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não procure felicidade, procure ser humilde. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Não procure felicidade. Procure não se conformar com o mal que existe no mundo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não procure felicidade, procure ter paz com todos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não procure felicidade, procure fazer justiça, procure ser justo e ficar inconformado com a injustiça do mundo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não procure felicidade, procure usar de misericórdia com o seu semelhante. Deus preza mais a misericórdia do que o juízo para conosco. Que a gente possa prezar mais a misericórdia do que o juízo com o outro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Não procure felicidade, procure se afastar da malícia e das impurezas que saturam essa geração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não procure felicidade, procure zelar pelo bem-estar à sua volta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não procure felicidade, procure ser autêntico e com coragem na fé que você professa. Amém. E que você seja feliz de fato, porque a felicidade está no fim do bem. Vamos louvar a Deus como resposta a esse sermão com o Salmo 1. Quão bem-aventurado o varão que nunca anda em ímpia sugestão, não se detém em andar de pecadores,
associa aos escarnecedores, mas seu prazer na lei de Deus está, e em dia e em noite nela meditar. Tal como amargos à beira de água está, que em tempo próprio fruto ele dá, sua folhagem nunca desvanece, tudo que faz é bom, prospera e cresce. Os ímpios nunca podem se igualar, são como a palha ao vento a voar. Por isso os ímpios não subsistirão, e no juízo todos cairão. Entre os justos, quando congregados, serão os pecadores derrubados. Dos justos Deus conhece o caminhar, mas o ímpio seu caminho morrerá. Convido a amada congregação que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, e após a bênção, irmãos, o culto estará terminado, mas eu convido os irmãos que permaneçam, temos alguns avisos. Oremos. Pai eterno e santo, nós temos muita gratidão ao Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo seu amor para conosco, Deus. Seu cuidado para conosco. O Senhor é um Deus santo, poderoso. Poderia simplesmente nos destruir. Poderia até fazer uma nova criação. Mas o Senhor nos ensina no caminho da paz, da felicidade, nos caminhos do teu reino, Deus. Somente a sua palavra em toda a literatura mundial é possível que o ser humano encontre fundamentos da felicidade, de uma vida feliz de fato. E é por isso, Deus, que nós te louvamos, porque o Senhor enviou o Cristo. E o Senhor, Deus, instituiu a sua moral para que nós possamos aprender com ela. E a termos uma vida feliz, porque a felicidade é no fim do bem. E é por isso, Deus, que nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Não permita, Deus, que situações do mundo, pessoas nos iludam e nos enganem, Deus. Nós não queremos nos desviar da tua santa palavra, que é rocha para os nossos pés. Nestes tempos tão difíceis, Deus, de redes sociais, de muitas informações, não permitam que haja confusão em nós, porque o teu reino é paz. E não permita, Deus, que nós nos acostumemos com as injustiças, porque o teu reino é justiça, Deus. Que nós não tragamos injustiças para a nossa vida. E que nós sejamos justos para com os próximos, para com o próximo. E que nós tenhamos fome e sede de justiça. Que sejamos misericordiosos, pacificadores, mansos, humildes de espírito. Que tenhamos o teu consolo quando chorarmos. Que nós possamos, Deus, aprender cada vez mais de ti. E seguirmos, Deus, neste caminho, que de fato é um caminho feliz. Embora aos olhos de outras pessoas pode parecer que não, mas de fato nós temos felicidade interna e realização no Senhor. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz, de tranquilidade na tua santíssima presença, na presença dos nossos familiares. Permita que possamos vencer essa semana, livra-nos de todo mal
Abençoe o nosso país, ó Deus, abençoe a nossa nação, que diminua o número de jovens e adolescentes que ingressem no mundo das drogas, que diminua o número de mulheres que sofrem violência, Deus, que diminua, Deus, a criminalidade no nosso país. Nós lhe pedimos a tua bênção, Deus, que mesmo os governantes, mesmo que se porventura eles não pensarem no Senhor, transforme as suas leis que eles criarem, Deus, em benefícios para o teu povo. Abençoe a nossa nação, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém, pedindo, se for da tua graça, que o Senhor cure os enfermos que estão no nosso meio, estenda a mão aos tentados e traga paz aos aflitos. Obrigado pela sua graça e amor. No nome santo de Jesus oramos. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se.